Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo. Algumas reflexões do nosso Gotas Homeopáticas, a nossa dose diária de homeopatia, da forma que a gente possa conhecer um pouco mais essa filosofia maravilhosa e procurarmos então entender a grandeza que é toda essa ciência trazida por Hahnemann. E a homeopatia é cheia de detalhes, e a ciência atual, o mundo atual, tem muitas outras descobertas técnicas de informações importantes que nós vamos procurando passar aqui para vocês, vamos procurando passar dentro do possível para o entendimento de cada um de nós aqui. Então, hoje nós escolhemos como tema a suscetibilidade e a sensibilidade. Então, a maioria dos remédios eles têm a sua sensibilidade, tem a sua suscetibilidade. Isso faz com que nós tenhamos que entender outras noções que mais ou menos são particularidades de cada pessoa. Por quê? Cada um, ao tomar um remédio, vai expressar um pouco do seu conteúdo interno, aqueles conflitos que ele tem internamente, é o que vai vir à tona. Certo? Então, cada um no seu momento, cada um de acordo com as suas possibilidades. E o remédio, ele vai causar na pessoa aquilo que é inerente à sua potencialidade de causar uma doença. E se a pessoa já tem a doença, essa doença vai ser eliminada. Então a confusão, que pode ser tratada por esses três remédios. O cannabis, que tem o sativa e o indicus. Temos o cupro metálico e temos o estramônio. Esses três remédios têm alguma característica de convulsão. Algumas características de convulsão. Agora, se uma pessoa tomar cannabis sativa, não quer dizer que ele vai ter convulsão. Certo? Quer dizer que ele vai se fortalecer para que ele, psiquicamente, vamos dizer assim, para que ele não tenha convulsão. Certo? O cupro metálico é um remédio fundamental para a tomada de consciência, é um remédio que vai trazer para a gente equilíbrio quando nós temos suscetibilidade e sensibilidade ao meio psíquico onde nós estamos, que também é chamado pelos espíritas de mediunidade. Isso é muito importante nós entendermos. E o estramônio é aquele remédio que tem amplas percepções psíquicas. Ele vê, ele ouve, ele sente. Ele tem percepções a distâncias, ele tem aí vai ser inerente a cada pessoa alguns sintomas do estramônio mais característico para a pessoa. E cada um vai expressar aquele sentimento, vai expressar aquela condição do mundo espiritual, do mundo psíquico que é em torno dele. Então veja bem, cada médium ou cada sensitivo, como as pessoas gostam de falar, tem as suas peculiaridades, tem as suas possibilidades. E o estramônio vai fazer então o trabalho de equilibrar essas situações, vai equilibrar essa suscetibilidade, essa sensibilidade da pessoa. Não vai eliminar, vai equilibrar. Agora, se você tomar demais, você vai começar a ter percepções demais. E essas percepções, algumas pessoas chegam através da meditação, através da oração, através da concentração. O cupro metálico, como nós dissemos, ele interfere mais na consciência, dando à pessoa consciência e equilíbrio psíquico. Se tomar demais, também vai trazer o problema. Logicamente que esses remédios são acompanhados de um CH e um número. Então tem CH 7, 9, normalmente são usados a partir do 5 até o 1000, em alguns casos tem até os 100.000 de diluição. Mas a gente sempre vê, muito comum usar o 1000, algumas pessoas 5.000, 10.000, dificilmente passa dali porque aí já começa a usar o LM, que é uma outra escala, que é um outro processo de fazer o remédio. Mais à frente a gente fala sobre as escalas homeopáticas nesse sentido. Bom, aliás, nos estudos anteriores nós já falamos do DH, CH, já tem estudos sobre esses dados, sobre essas diluições homeopáticas em estudos anteriores. Na playlist, vocês vão olhando na playlist, Gotas Homeopáticas, tracinho Gels PL, aí vocês vão achar mais
dados, com muito mais dados, muito mais estudos sobre a homeopatia. Então, a playlist, o nome dela é... Depois eu edito o vídeo, tá? Gotas homeopáticas, 9 homeopatias Gelson PL, certo? E a gente vai dividir, como já está ficando muito grande, vou dividir em duas de 50 vídeos, que vai ficar gotas homeopáticas, 9 homeopatias Gelson PL, e gotas homeopáticas, 10 homeopatias Gelson PL, certo? São todos os nossos vídeos vem com esse homeopatia numerado, vai estar agora de 1 a 10, e assim vai aumentando os números à medida que a gente vai aumentando o número de vídeo. Aí tem essa observação aqui, mas é importante o tratamento espiritual como um complementar. A pessoa, nossa, isso aqui não pode. Mas por que não pode? Se até os psiquiatras que tratam com remédio químico, muitas das vezes aconselham o tratamento espiritual paralelo. Certo? Porque na convulsão, nos delírios e em várias outras alterações mentais ou distúrbios psíquicos, conforme algumas pessoas gostam de falar, nós vamos deparar com a influência de um ou muito mais espíritos interferindo na mente da pessoa. Ah, mas o delírio é uma intuição distorcida, é uma evidência distorcida. A pessoa começa a criar imagens, mas sempre tem um starter. E o starter normalmente é um espírito infeliz, doente, perturbado, que cria aquela condição inicial. A partir de um determinado momento que esse distúrbio já está estabelecido, então esses espíritos, ele nem precisa chegar muito perto de longe, ele manda o comando mental, como se fosse um controle remoto, e atinge a pessoa. Mas como assim? Mesmo a distância? Sim. A partir do momento que cria sintonia, é como o celular. Tem fio ligando o celular em alguma coisa? Não. A não ser quando você bota no carregador. Não tem fio. Então, uma pessoa te liga lá do Japão, você atende aqui porque tem várias estações repetidoras até chegar a você. Da mesma forma, quando esses espíritos criam sintonia com as pessoas, é como se ele ajustasse o dial lá do radinho, do celular, né, os números ali, é um dial, tá assim como no rádio, e vai diretamente naquela pessoa. As informações, e ele começa a passar mal. Eu não vou entrar aqui no mérito clínico do tratamento A, B ou C. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber que você tem mais uma opção de tratamento, mostrando para vocês a homeopatia. Portanto, não deixamos o CH ali, não colocamos. É uma opção de tratamento que você vai ter. Uma opção de tratamento que você vai pesquisar, vai ler, vai ouvir outros vídeos e vai conversar com pessoas que já passaram por esses tratamentos. Certo? E aí, vamos chegar à conclusão. O caso vou contar um caso rápido. Então, um colega meu estava fazendo o atendimento dele lá na sala dele, onde ele atende, e chegou uma senhora com o cabelo jogado assim na frente, e ela dizia que o nome dela era um nome masculino, e esse nome era características alemãs. E falava com a voz muito grossa, daquele jeito ali, e com muita raiva do marido. Aí ele olhou assim, estramônio. Estramônio CHX, para a pessoa tomar. A pessoa tomou uma dose. Essas pessoas eram da religião protestante. Tomou uma dose do remédio e sumiu. Voltou a pessoa normal. O que aconteceu? Ela já passou por várias consultas particulares, plano de saúde, do melhor que nós temos, porque era uma pessoa de razoável poder aquisitivo, e não conseguiu resolver. E você com uma dose do remédio? Cheguei em casa, dei uma dose do remédio para ela, melhorou na mesma hora. Voltou a ser aquela pessoa amorável, aquela esposa carinhosa, atenciosa dentro de casa. Aí ele voltou lá depois, foram conversar. Ele falou assim, olha, isso ficou claro, que ela tem uma coisa que vocês no meio protestante falam que é o dom da profecia, mas no caso a doutrina espírita fala que ela é médium. E explicou para ele o que era mediunidade. Lá, então não volto aqui mais, nem tomo mais remédio a ela. Passou o tempo. Passou o efeito do remédio. Ele não queria dar aquele remédio mais. E ela voltou a ter os sintomas. Porque tomou umas 3, 4 doses só, não vai curar. E também mediunidade não tem cura.
Mediunidade tem equilíbrio, educação. Passado o tempo, ele volta lá muito preocupado, porque voltou todo o processo novamente e eles jamais admitiriam ir à doutrina espírita. Então, até onde eu acompanhei o caso, que eu fui conversando com esse meu colega, ela foi e voltou várias vezes nesse processo, que eles não queriam admitir, e estavam ainda nessa luta de querer simplesmente curar aquela situação, que essa pessoa especificamente, como um médium, não iria se curar, e se ficar usando o tratamento sem procurar o tratamento espiritual, sem procurar a educação da mediunidade, ela vai entrar num processo mais complexo e mais complicado do adoecimento, não da doença. Certo? Mas todos os casos é assim? Não. Tem casos que a pessoa vai tomar 10 doses do remédio e não vai alterar nada, mesmo que estando certo. Mas então... Então, tem casos e casos. Cada um na sua particularidade, cada um na sua peculiaridade. E o terapeuta tem que avaliar e a família tem que ser partícipe daquela situação, trabalhando junto, para que outras ações, outras reações possam ser utilizadas para o bem-estar da pessoa. E se eu estiver tomando um remédio químico, eu tenho que parar ele para tomar homeopatia? Como que eu faço? Se você quer tomar homeopatia, você toma junto. Quem vai tirar o remédio químico é o médico, se ele achar conveniente. Também vi um caso de esquizofrenia, que a médica chamou o pai do rapaz, do jovem, e falou para ele, é um dos poucos casos que eu vi que ele está curado. Nada consta aqui nas entrevistas, nos exames, que ele tem algum tipo de problema. Então, eu acho que você deveria tomar este remédio aqui, que é mais leve, por mais tempo. Aí olharam, ficaram muito felizes, avaliaram. Então nós vamos experimentar ficar um tempo sem o remédio. Até que um dia, depois de bastante tempo, uns 2, 3 anos, aconteceu um fato na vida desse jovem, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque senão vai ser identificado perante os nossos colegas. Aconteceu um fato e ele voltou tudo do mesmo jeito, voltou para estaca zero de novo. Porque quando a gente fala em tratamento, é tratamento. Tem que ter todos os processos juntos, harmoniosos. E nesse caso, desse jovem, ele deveria ter sempre a passagem. Ele estava fazendo o tratamento certinho, com homeopatia, fazendo tratamento espiritual, mas esse tratamento espiritual tinha que ser acompanhado de umas 2 ou 3 pessoas experientes juntos, não poderia deixá-lo sozinho, o fato que deixou ele sozinho num dado momento, e aí deu tudo, desmoronou tudo, vamos dizer assim, do caminhar que ele estava tendo. Bom, dentro desse processo, até aqui, juntamente com o tratamento espiritual, o tratamento homeopático, tinha que ter uma regularidade na visita à médica que estava cuidando dele, a psiquiatra que estava cuidando dele, que se prontificou a acompanhar o caso dele, e assim como ela atendeu ele muito bem, enquanto ele precisou de voltar. Então é melhor, gente, ter a humildade de estar sempre sendo avaliado por aquele profissional que foi tão gentil, foi tão profissional no momento que, olha, está curado, precisa de tratamento, mas vocês querem assumir a responsabilidade, existe o risco de voltar ao problema. E se volta pior. Mas no momento, eu tenho que ser sincera para vocês, não tem nada que justifique o tratamento, a não ser a possibilidade de voltar a ter o problema novamente. Então nós temos que ter o cuidado, que nós vivemos num mundo hoje de muita hostilidade. Por exemplo, nós não sabemos o que nós comemos nos nossos alimentos, as frutas, verduras e legumes, e até mesmo, para quem é carnívoro, na carne dos animais. O que tem ali? O que aqueles hormônios, aqueles agrotóxicos podem causar nas pessoas, ou em mim, por exemplo, e não causar em você? Isso nós temos que entender bem, porque muitas das vezes a substância química vai levar 20 anos para me fazer mal. E para você vai fazer mal em 20 dias, ou em 2 dias, ou em 20 horas. Depende da suscetibilidade e da sensibilidade, certo? Nós temos que ir para frente aqui. Aí, dentro desse mesmo tema, nós temos Eleboros niger, Iociamos, Belladonna e Aconitunapilus. Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua sensibilidade.
O beladona, em momento de crise, fica agressivo. O Eleborus niger tem as reações mais variadas possíveis, mas é um remédio indicado para surtos psicóticos. Lembra-se que tem um CH e um número depois do CH, e aí tem que conhecer a homeopatia para usar. O Ioseamus tem muita mania na área do sexo, na mania de mexer na genitália, manipular a genitália. E o Acôndio tem muito medo e muita sensibilidade. São pessoas muito dóceis, mas eles podem ir para um desequilíbrio muito fácil de acordo com a vibração do meio onde eles estão. E nós temos que entender que quando a pessoa fala, esse meio está pesado, a vibração que está pesada, tem que respeitar essa pessoa que está dizendo isso, porque mesmo que ela tenha tomado acólito, ela vai sentir em mais variados níveis, vai ser atenuado, ela vai ter mais domínio sobre a situação, mas ela vai sentir essas alterações psíquicas do meio onde ela está. Isso é questão de respeito e procurar ajudar a pessoa. O terapeuta, então, vai saber fazer o tratamento de acordo com as possibilidades da pessoa. Lembre-se que cada remédio desse aqui tem pelo menos uma página de A4 de sintomas, no mínimo. Alguns têm até 20, como o Ioseamus, o beladona, o acônito. Você chega a ter 20 páginas de um livro, tamanho normal do livro, de sintomas do remédio. Então não vamos simplificar demais, não vamos achar que vai fazer de uma forma muito mágica, não. Aí nós temos agora outros remédios. Esses aqui já são bem light com relação à sensibilidade e suscetibilidade. Gelsemium sempervirens, Gelsemium sempervirens, Mercúrios, Brionia alba e Platina. É importante nós vermos que cada um tem a sua característica peculiar. O Gelsemium tem um conjunto de medos. Os mercúrios, eu coloquei só mercúrios, porque são 8 sais de mercúrios, cada um com a sua peculiaridade, com a sua particularidade e a necessidade da pessoa. O Brionia alba tem muito apego às coisas materiais, ao dinheiro, e às vezes cria muitas fantasias com relação ao dinheiro. E o Platina se sente um rei, uma rainha, e suas tendências sexuais são também muito conturbadas, e é uma área que tem que ter muita atenção na pessoa platina para ajudá-la a equilibrar essa energia, certo? E a gente colocou também aqui para os dois, para o anterior e para esse aqui. É importante o tratamento espiritual como um complementar. De acordo com a intensidade do sintoma, com o processo evolutivo de cada um, esses sintomas, essa necessidade do tratamento espiritual vai ser mais intensa ou menos intensa. E também o grau de sintonia dessa pessoa com esses espíritos que têm esse nível de perturbação. Espera aí. Mas por que você está falando em espírito ou você está falando de homeopatia? Se eu estivesse falando dos remédios alopáticos com o conhecimento espiritual que eu tenho, eu falaria também do nível de influência dos espíritos. Porque lembre-se, é terapias alternativas. E o tratamento espiritual é uma das terapias alternativas que tem que ser respeitado. Certo? A homeopatia é extremamente ecológica, pois a partir de um vidro de 30 ml da tintura mãe, dá para fazer dezenas de vidros de homeopatia no CH1, que é possível fazer dezenas de vidros no CH2 e assim sucessivamente. Portanto, não causa dano significativo à natureza e ainda seu uso não polui, pois quem a ingere não elimina os resíduos químicos. Olha que maravilha! Faz seu tratamento sem nenhum efeito colateral no organismo, porque os efeitos da homeopatia, o que um remédio causa de diferente, de estranho, é porque você precisa-se de trocar de remédio para que o outro remédio trate esses sintomas, conforme o parágrafo 184, certo? E aí o tratamento vai sendo feito. Lembre-se, gente, nós temos que respeitar a opinião das pessoas, nós temos que respeitar a opinião, a experiência de vida das pessoas também que estão abordando o assunto, certo? No caso, os tanto de estudo que a gente vem fazendo desde 95. Aí a gente vai aprendendo a entender esses mecanismos
dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós estudamos. Respeitamos as outras posições, a gente está aqui para explicar a homeopatia, para quem gosta, quem quer conhecer e adquirindo conhecimento. Como eu tenho conhecimento espírita, a gente explica a influência dos espíritos, a gente explica a influência da mediunidade durante o tratamento. E o livro dos médiuns é um livro científico. Ele tem o seu poder, a sua capacidade de entender. Certa vez eu estava conversando com uma médica, ela é psiquiatra, ela foi fazer um curso de mestrado no Japão. Caiu uma bolsa, chegou lá, primeiro dia de aula, teoria kardeciana. Estava em inglês, a aula era toda em inglês, porque tinha gente de várias partes do mundo. Ela olhou para uma pessoa do lado e falou assim, o que é isso? Ela falou, você é do Brasil e não sabe? Onde vocês mais estudam? Ela falou, não, eu só queria ter certeza, porque me surpreendeu. Então ela saiu daqui para fazer um mestrado e tinha que, nesse mestrado, estudava-se primeiramente o livro dos médiuns. Tá? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de entender que o livro dos médiuns, ele aborda um aspecto da mente que poucas pessoas, poucos cientistas tiveram coragem de abordar. A homeopatia e os florais agem nos corpos sutis. Nós temos vídeos aí na nossa playlist chamado Corpos Sutis, né? No corpo sutis dos seres vivos, plantas, animais, inclusive do solo. Certo? No final aqui nós vamos postar aqui uma foto de repolho e uma garrafinha de milho produzidos com homeopatia e aqueles produzidos sem homeopatia. Ambos podem ser usados em humanos, animais, plantas, solo e na desintoxicação da água. Certo? Isso é muito importante nós entendermos, que na desintoxicação do solo e da água, pesquisas feitas por uma amiga nossa chegou a reduzir 30% do chumbo na água. Não existe nada que reduza o chumbo, a presença do chumbo na água, e com o tratamento homeopático que ela fez, reduziu 30% do chumbo na água. Muito importante essa informação. E aqui, conforme dissemos, vocês podem ver, contou-se o número de grãos de milho. Esse pacote, garrafinha de milho que está tingido de rosa, é o milho comum. Esse milho aqui é o milho tratado com homeopatia. Vocês veem que é quase o dobro da quantidade do volume do caso. E esse repolho gigante, tratado com homeopatia, e esse repolho menor, tratado pelo sistema convencional. Lembrando que a gente vai vendo tudo isso aqui e vai falar assim, mas é possível? Sim. Eu tenho um amigo que ele é homeopata, tem uma fazenda, e ele chegou à conclusão que aumenta, através de pesquisa, estudo sério, porque ele é muito observador, muito minucioso, que o gado produz, as vacas no caso, produzem 35% a mais de leite, quer dizer, uma vaca que dá 10 litros passa a dar 13,5 litros. Isso é uma diferença muito grande. E o gasto é muito pequeno. E o ganho de peso, se você levava, por exemplo, o gado levava 6 meses para chegar a 300 quilos, em 6 meses ele vai dar 300, quase 400 quilos, né? 35%, 3 vezes 3, 9. Então já vai passar de 400 quilos, certo? Bom, gente, assim a gente vê que a PICS, práticas integrativas e complementares, filosofia multidisciplinar da saúde, pontos que nos unem ao todo. E assim a gente vai compreendendo um pouco mais, vai compreendendo a necessidade de sermos melhores seres humanos, compreendendo a necessidade de nos ajudarmos mais, de nos unirmos mais e de procurarmos equacionar problemas a partir de soluções que realmente venham a somar para todos nós. Lembrando que nós já fizemos até esse estudo anteriormente no livro dos médiuns, o item 54, que ele é numerado de 1 até, se não me engano, 352. O item 54, Kardec fala que o perispírito foi descoberto, identificado a partir de minuciosos estudos, e não uma mera hipótese. E que a maioria dos problemas de saúde até hoje insolúveis seriam bem resolvidos se nós entendêssemos o perispírito. Bom, assim chegamos ao final desse nosso estudo. Colabore conosco, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e colabore com o nosso canal. Faça um Pix.
ou adquire um desses nossos livros. Vocês podem olhar também lá no csterapias.com.br/nossos livros, onde tem lá todos os nossos livros que você possa ajudar a adquirir para ajudar na nosso trabalho. A sua colaboração é sempre muito importante para nós. Muito obrigado. Que a paz excelsas das luzes celestes esteja vos envolvendo, dando força, coragem para implementarem as mudanças necessárias na sua caminhada e trabalharem intimamente para construir e edificar um mundo melhor.